A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 354º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o final do livro de Hebreus. Os capítulos 9, 10, 11, 12 e 13. A inspiração do dia. A aplicação. Exortação à perseverança. No capítulo 9, destaca os versículos 1 a 7, o primeiro concerto. Ao expor a maneira como o novo concerto é muito superior ao velho ou primeiro concerto, o escritor aos Hebreus analisa os aspectos principais da adoração e do sacrifício na religião de Israel. A Arca do Concerto. Preste atenção na mensagem no versículo 4. A Arca do Concerto era uma caixa sagrada contendo um vaso de maná, lembrança da provisão de Deus. A vara de Arão, que florescera de modo sobrenatural, lembrança dos atos poderosos de Deus. E as 2 tábuas de pedra, nas quais constavam os 10 mandamentos, lembrança da importância da lei como padrão de santidade que Deus requeria do seu povo. A cobertura da arca era uma placa de ouro chamada propiciatório, o qual falava da misericórdia redentora de Deus mediante o sangue derramado. O propiciatório. Preste atenção na mensagem no versículo 5. No dia da expiação, tanto o sangue do touro que fazia a expiação pelo sumo sacerdote e sua família, quanto o sangue do bode que servia de oferta pelo pecado da nação, era esparzido sobre o propiciatório diante de Deus. O propiciatório terrestre é uma figura ou tipo do trono da graça no céu, do qual os crentes se aproximam mediante o sangue de Cristo, a fim de receberem graça e ajuda. O segundo. Preste atenção na mensagem no versículo 7. No segundo compartimento do tabernáculo estava o santuário interior chamado o Santo dos Santos, que simbolizava a presença de Deus. O sumo sacerdote era religiosamente proibido de entrar no Santo dos Santos mais de uma vez por ano. O Espírito Santo ensinava que, sob o antigo concerto, o acesso livre à presença de Deus ainda não estava franqueado, porque estreita comunhão com Ele só podia existir somente depois de a consciência da pessoa ter sido purificada com perfeição. Essa purificação foi obtida quando Cristo morreu como sacrifício eterno pelo pecado. O sangue de Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 14. O sangue de Jesus Cristo é o ponto principal do conceito de redenção no Novo Testamento. Cristo, ao morrer na cruz, deu seu sangue inocente a fim de remover nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Pelo seu sangue, Cristo efetuou as seguintes coisas. Primeiro, o perdão dos pecados de todos aqueles que se arrependem e creem. Segundo, o resgate dos crentes do poder de Satanás e dos poderes malignos. Terceiro, a justificação de todos os que nele creem. Quarto, a purificação da consciência do crente a fim de que este possa servir a Deus sem culpa ou com toda a certeza. Quinto, a santificação do povo de Deus. Sexto, a abertura do caminho para o crente chegar diretamente diante de Deus por meio de Cristo para obter graça, misericórdia, ajuda e salvação. Sétimo, a garantia de todas as promessas do novo concerto. Oitavo, a contínua aplicação do poder reconciliador e purificador do sangue de Cristo no crente à medida que este se aproxima de Deus por meio de Cristo. Aparecerá segunda vez. Preste atenção na mensagem no versículo 28. Sob o antigo concerto, os israelitas ficavam em intensa expectativa para ver se o sumo sacerdote reapareceria depois de entrar no santuário para fazer expiação. Da mesma forma, os crentes, sabendo que o seu sumo sacerdote entrou no santuário celestial como seu advogado, aguardam com ardente esperança o seu reaparecimento
trazendo uma salvação plena e completa. No capítulo 10, destaco o versículo 4, o sangue dos touros. O sangue de animais era apenas uma provisão ou expiação temporária pelos pecados do povo. Em última análise, era necessário um homem para servir como substituto da humanidade. Por isso, Cristo veio à Terra e nasceu como homem a fim de que pudesse oferecer-se a si mesmo em nosso lugar. Além disso, somente um homem isento de pecado poderia tomar sobre si nosso castigo pelo pecado, e assim, de modo suficiente e perfeito, satisfazer as exigências da santidade de Deus. Sacrifício e oferta. Preste atenção nas mensagens dos versículos 5 a 10. O Salmos 40, versículos 6 a 8, é citado como comprovar que o sacrifício voluntário e obediente de Jesus Cristo é melhor do que os sacrifícios involuntários de animais no Antigo Testamento. Aperfeiçoou para sempre os santificados. Preste atenção na mensagem no versículo 14. A oferenda única de Cristo na cruz e seu resultado, isto é, a salvação perfeita, são eternamente eficazes. A salvação perfeita em Cristo é ortogada a todo quantos estão sendo santificados ao se chegarem a Deus por meio de Cristo. Note que a palavra no grego santificar, aqui e no versículo 10, são princípios presentes que enfatizam a ação contínua no tempo presente. Tendo ousadia. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Contrastando com acesso limitado a Deus que os israelitas tinham, Cristo, ao dar sua vida por nós como sacrifício perfeito, abriu o caminho para a própria presença de Deus e para o trono da graça. Por isso nós, como crentes, podemos constantemente, com gratidão, chegar-nos a Deus em oração. Cheguemo-nos. Preste atenção na mensagem no versículo 25. São inseparáveis a fé e nossa aproximação a Deus mediante Jesus Cristo. Primeiro, a fé é definida como achegar-se sinceramente a Deus, crendo na sua bondade. Ao chegar-nos a Deus mediante Cristo, achamos misericórdia, graça, ajuda, salvação, santificação e purificação. Segundo isso, subentende claramente que, quando a pessoa não se aproxima de Deus em oração e em comunhão com Cristo, não tem fé salvífica. O próprio Jesus nivela a fé à oração contrita a Deus. Quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Preste atenção na mensagem no versículo 25. O dia da volta de Cristo para buscar os seus fiéis está se aproximando. Até chegar esse dia, enfrentaremos muitas provações espirituais e muitas falsificações na doutrina. Devemos consagrar-nos regularmente para nos encorajarmos mutuamente e nos firmarmos em Cristo e na fé apostólica do novo concerto. Se pecarmos voluntariamente. Preste atenção na mensagem no versículo 26. O escritor de Hebreus volta a advertir seus leitores sobre o caso de abandonar a Cristo, como fizeram no capítulo 6, dos versículos 4 a 8. Pisar o Filho de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 29. Continuar a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Primeiro, torna-se culpado de pisar Jesus Cristo, tratá-lo como desprezo e menosprezar sua vida e morte. Segundo, ter o sangue de Cristo como indigno da nossa lealdade. E, terceiro, insultar o Espírito Santo, rebelar-se contra ele, o qual comunica a graça de Deus ao nosso coração. O justo viverá da fé. Preste atenção na mensagem no versículo 38. Este princípio fundamental afirmado 4 vezes na Escritura, como no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, no livro de Romanos, do capítulo 1, versículo 7, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, e no próprio livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, governa o nosso relacionamento com Deus e nossa participação na salvação provida por Jesus Cristo. Primeiro, esta verdade fundamental afirma que os justos obterão a vida eterna por se aproximarem fielmente de Deus
com um coração sincero e crente. Segundo, quando aqueles que abandonam a Cristo deliberadamente continuam pecando, Deus não tem prazer nele e incorrerá na condenação eterna. No capítulo 11 destaca o versículo 1. Ora, a fé é. Preste atenção na mensagem. O capítulo 11 demonstra a natureza do único tipo de fé aceita por Deus e que triunfará na pior das situações. É uma fé que crê nas realidades espirituais, que leva à justiça, que busca a Deus, que crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra, que obedece aos seus mandamentos, que vive segundo as promessas de Deus, que rejeita o espírito deste presente mundo mau, que busca um lar celestial, que abençoa a geração seguinte, que recusa os prazeres do pecado, que suporta a perseguição, que pratica poderosos atos de justiça, que sofre por amor a Deus e que não volta àquela prática de onde havia saído, isto é, o mundo. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Preste atenção na mensagem no versículo 3. A fé pela qual entendemos que Deus criou o mundo é a fé na revelação divinamente inspirada que se acha em Gênesis capítulo 1 e noutros trechos das Escrituras. Ofereceu a Deus maior sacrifício. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque este era justo, dedicado e obediente a ele. Creia que ele existe. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Este versículo descreve as convicções integrantes da fé salvífica. Primeiro, descrevemos crer na existência de um Deus pessoal, infinito e santo, que tem cuidado de nós. Segundo, devemos crer que ele nos galardoará quando o buscamos em sinceridade, sabendo que o nosso maior galardão é a alegria e a presença do próprio Deus. Ele é o nosso escudo e a nossa grande recompensa. Terceiro, devemos buscar a Deus com diligência e desejar ansiosamente a sua presença e graça. Pela fé, Abraão obedeceu. Preste atenção na mensagem no versículo 8. A fé e a obediência são inseparáveis entre si, assim como também são inseparáveis a incredulidade e a obediência. Porque esperava a cidade. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Abraão sabia que a terra lhe fora prometida. Aqui no mundo não era o fim de sua jornada. Pelo contrário, o fim era bem além da cidade celestial que Deus prepara para seus servos fiéis. Abraão serve de exemplo a todo o povo de Deus. Devemos reconhecer que estamos apenas de passagem neste mundo, caminhando para o nosso verdadeiro lar no céu, que devemos pensar em segurança plena neste mundo, nem ficar fascinado por ele. Devemos nos considerar estrangeiros e exilados na terra. Esta não é a nossa pátria, mas território estrangeiro. O fim da nossa peregrinação será uma pátria melhor, a Jerusalém celestial e a cidade permanente, sem terem recebido as promessas. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Estes santos do Antigo Testamento morreram crendo que Deus tinha algo melhor reservado para eles. Durante a sua vida, não viram a prometida bênção final dos redimidos. Sua esperança estava firmada na vida eterna com Deus, numa pátria celestial, e tinham os seus olhos fixos na sua cidadania, no novo céu e na nova terra. Os crentes, em nossos dias, da mesma forma, devem perseverar na fé e confiar em Deus, mesmo quando não veem todas as promessas de Deus cumpridas em suas vidas. A fé que Deus prova é aquela que pode deixar nas suas mãos as suas promessas, para Ele as cumprir segundo a sua vontade. Deus não se envergonha deles. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Aqueles que honram a Deus, vivendo como peregrinos e forasteiros, e desejando uma pátria melhor, Deus os honrará, chamando-se
a si mesmo o seu Deus. Ele não se envergonhará de chamá-los seus próprios filhos. Ter o gozo do pecado. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Todo crente tem que, repetidas vezes, fazer a escolha de ou desfrutar dos prazeres passageiros do pecado ou sofrer obedecendo continuamente à vontade de Deus. Uns foram torturados. Preste atenção na mensagem no versículo 35. Deus permitiu que alguns dos seus filhos fiéis experimentassem grandes sofrimentos e provações. Embora desfrutassem da comunhão com Deus, Ele não livrou a todos do sofrimento e da morte. Primeiro, note que, pela fé, alguns escaparam do fio da espada, e também pela fé, alguns foram mortos a fio de espada. Pela fé, um foi livrado, e também pela fé, o outro foi morto. A fé verdadeira não somente levará os crentes a fazerem grandes coisas para Deus, mas também, às vezes, o levará a sofrimento, perseguições, aflições e privações. Segundo, a fidelidade a Deus não garante conforto nem livramento da perseguição neste mundo. Ela nos garante, no entanto, a graça, ajuda e força de Deus em tempos de perseguição, de provações ou de sofrimento. Errantes pelo deserto, cavernas. Preste atenção na mensagem no versículo 38. Os santos fiéis de Deus recusam-se a conformar-se com os ardentes padrões do mundo e a desfrutar dos seus prazeres imorais e, em troca disso, receberão o desprezo e as aflições do mundo, porque rejeitavam o mundo, eram rejeitados pelo mundo. Embora houvesse bênçãos prometidas aos fiéis do Antigo Testamento, tiveram de suportar aflições e privações. No Novo Testamento, os fiéis são ensinados a esperar adversidades, a se identificarem com a cruz e seguir o homem de dores. No versículo 40 destaco: eles sem nós. Todos os santos do Antigo Testamento morreram sem receber todas as bênçãos e promessas de Deus, mas com a morte e ressurreição de Cristo, Ele obteve a perfeita salvação para eles, os quais receberão sua herança integral conosco no novo céu e na nova terra. No capítulo 12 destaco o versículo 1, a carreira que nos está proposta. Esta corrida é o teste da fé neste mundo, que dura a vida inteira. Primeiro, a corrida deve ser efetuada com paciente, do grego upomone, ou seja, com perseverança e consciência. O caminho da vitória é o mesmo que os dos santos do capítulo 11, esforçando-se para chegar até o fim. Segundo, na corrida devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham ou que nos fazem ficar para trás e fixarmos os olhos, nossas vidas e nossos corações em Jesus e no exemplo que Ele nos legou na terra, de obediência perseverante. Terceiro, na corrida devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado, de voltar àquela pátria onde haviam saído e de nos tornar de novo cidadãos do mundo. Olhando para Jesus. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Na nossa corrida da fé, olhamos para Jesus como, primeiro, nosso exemplo de confiança em Deus e de dedicação à vontade de Deus, de oração, de vencer as tentações e os sofrimentos, de perseverança na lealdade ao Pai e de terminar a obra para a qual Deus nos chamou. E segundo, nossa fonte de energia, amor, graça, misericórdia e auxílio. A correção do Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Vejamos vários fatos a respeito da disciplina que Deus aplica aos crentes e as dificuldades e aflições que Ele permite que soframos. Primeiro, são um sinal de que somos filhos de Deus. Segundo, são uma garantia do amor e cuidado de Deus por nós. Terceiro, a disciplina do Senhor tem dois propósitos. Ponto número 1, que não sejamos, por fim, condenados com o mundo. E ponto número 2, que compartilhemos da santidade de Deus e continuemos a viver uma vida santificada, sem a qual nunca veremos o Senhor.
Quarto, há 2 possíveis resultados da disciplina do Senhor. Ponto número 1. Podemos suportar as adversidades às quais Deus nos leva, submeter-nos à sua vontade e continuarmos fiéis a Ele. Fazendo assim, continuaremos a viver como filhos espirituais de Deus, a compartilhar sua santidade e produziremos então o fruto da justiça. Ponto número 2. Podemos desprezar a disciplina de nosso Pai, rebelar-nos contra ele por causa do sofrimento e da adversidade, e daí cairmos em apostasia. Quinto, andando na vontade de Deus, podemos sofrer adversidades. Ponto número 1, como resultado da nossa guerra espiritual contra Satanás. Ponto número 2, como teste para fortalecer a nossa fé e as nossas obras. Ou, ponto número 3, como parte da nossa preparação para consolarmos o próximo e para manifestar a vida de Cristo. Sexto, em todos os tipos de adversidades, devemos buscar a Deus, examinar a nossa vida e abandonar tudo quanto é contrário à sua santidade. Seguir a santificação. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Ser santo é estar separado do pecado e consagrado a Deus. É ficar perto de Deus, ser semelhante a Ele e, de todo o coração, buscar sua presença, sua justiça e sua comunhão. Acima de todas as coisas, a santidade é a prioridade de Deus para os seus seguidores. Primeiro, a santidade foi o propósito de Deus para o seu povo quando Ele planejou a sua salvação em Cristo. Segundo, a santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando Ele veio a esta terra. Terceiro, a santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando Ele se entregou por eles na cruz. Quarto, a santidade é o propósito de Deus ao fazer de nós novas criaturas e nos conceder o Espírito Santo. Quinto, sem santidade ninguém poderá ser útil a Deus. Sexto, sem santidade ninguém terá intimidade nem comunhão com Deus. Sétimo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Raiz de amargura. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Raiz de amargura refere-se a um espírito e atitude caracterizados por animosidade e ressentimento intensos. Aqui talvez se refira a ressentimento do crente contra a disciplina de Deus, ao invés de submissão humilde à sua vontade para a nossa vida. A amargura pode ser como objeto pessoas da igreja. E isso prejudica a pessoa que está assim amargurada, isto é, deixando-a sem condições de entrar na presença de Deus em oração. A amargura entre um grupo de crentes pode alastrar-se e corromper a muitos, destruindo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dos versículos 18 a 25 destaco o monte palpável. As circunstâncias aterradoras da ortoga da lei e os aspectos do Evangelho são aqui contrastados entre si. Quem hoje abandona o Evangelho sofre piores consequências e perdas do que aqueles que rejeitam a lei. Dos versículos 26 a 29, moveu a terra. Deus um dia destruirá a presente ordem mundial e abalará o universo material, desfazendo-o. A presente configuração do mundo não é eterna, será destruída por fogo e substituída por um novo céu e uma nova terra. A única coisa que sobreviverá na sua forma presente será o reino de Deus e aqueles que a ele pertencem. No capítulo 13, destaca o versículo 1, a caridade fraternal. Preste atenção na mensagem. Na Igreja do Novo Testamento, os crentes consideravam uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo e assim se tratavam. A fraternidade cristã provém do nosso mútuo relacionamento com o Pai e com o Filho. À medida que participamos da graça de Cristo, somos todos feitos juntamente com Ele, filhos e filhas e cordeiros das bênçãos do Pai. Por causa dessa fraternidade, somos ensinados pelo Pai a nos amar uns aos outros. Venerado seja o matrimônio. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Deus tem elevado padrões para o seu povo.
quanto ao casamento e à sexualidade. Sem avareza. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Note que a admoestação para ficar livre do amor ao dinheiro segue-se à exortação contra a imoralidade. A avareza e a imoralidade têm estreita conexão entre si no Novo Testamento. Com grande frequência, o amor à abundância e ao luxo, bem como a busca constante de riqueza, fazem da pessoa presa fácil dos pecados sexuais. O Senhor é o meu ajudador. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Não importa quão limitadas sejam nossas possessões terrenas, nem quão difíceis sejam as nossas circunstâncias, nunca devemos temer que Deus nos deixará ou nos abandonará. As Escrituras declaram que o Pai Celestial tem cuidado de nós. Por isso podemos dizer, juntamente com o escritor de Hebreus, que brada com o salmista: o Senhor é meu ajudador e não temerei. Esta afirmação pode ser feita com confiança em tempos de necessidade, de aflição, de provações ou de adversidade. No versículo 8 destaco: Jesus Cristo é o mesmo. A verdade de que Jesus Cristo nunca muda é qual âncora segura para a nossa fé. Significa que os crentes dos nossos dias não devem se dar por satisfeitos antes de experimentarem a mesma salvação, comunhão com Deus, batismo no Espírito Santo e o poder que os crentes do Novo Testamento experimentavam no servir a Deus, mediante Cristo Jesus. Santificar o povo. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Jesus sofreu na cruz fora da porta da cidade de Jerusalém para que sejamos santificados, isto é, separados da antiga vida pecaminosa e dedicados a servir a Deus. Saiamos. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Ser seguidor de Cristo envolve sair fora do arraial. Para esses cristãos judaicos, o arraial representava o judaísmo. Para nós, representa o mundo como todos os prazeres pecaminosos, valores iníquos e alvos temporais. Devemos levar o vitupério de Cristo a fim de segui-lo, ter o seu mesmo sentimento, ser seu amigo, identificar-nos com ele e anunciar ao mundo nossa dedicação aos padrões e propósitos. Ao sairmos fora da porta, percebemos que somos estrangeiros e exilados na terra. Todavia, não estamos sem cidade, porque buscamos uma cidade futura, que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E chegamos ao final da leitura do livro de Hebreus, no versículo 17. Obedecei aos vossos pastores. A obediência e a fidelidade aos líderes cristãos, aos pastores e mestres, deve basear-se numa superior lealdade a Deus. A lealdade do crente em escala descendente é a seguinte: primeiramente, lealdade a Deus num relacionamento pessoal, inclusive fidelidade aos princípios da sua palavra. Segundo, lealdade à igreja visível à medida que ela permanecer fiel a Deus e à sua palavra escrita. E terceiro, lealdade aos dirigentes da igreja enquanto permanecem fiéis e leais a Deus, à sua palavra e ao seu propósito para a igreja. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.